Saudações para todos e para todas. Mais um encontro. Para a aula de hoje, a gente vai estudar a questão dos mapas, gente. Uma questão muito importante, né, para a análise geográfica, né, e que faz parte da identidade da geografia desde os primeiros passos. A geografia tem, né, como essência realmente a questão dos mapas, ok? Aula de hoje, cartografia 1, elementos da epistemologia, evolução, elementos e tipologia dos mapas. Tá? Primeiro, para a gente tratar sobre esse tema, é importante a gente desmitificar a ideia de que mapa está sempre associado, né, à questão do estudo da geografia na escola, por exemplo. Quando, na verdade, os mapas fazem parte do nosso cotidiano, tá? No dia a dia da escola, mas também no próprio análise do corpo humano, por exemplo, em shoppings, na rua, em casa. A gente sempre está lidando com mapeamento para necessidade, uma necessidade, essa orientação até para a gente assimilar, né, o entendimento e desenvolver o nosso cotidiano. Então, quando a gente vai para um shopping, a gente, na verdade, por exemplo, né, sabe onde é o cinema, onde é a praça de alimentação, onde são as lojas, né, onde são os banheiros, por exemplo, a gente faz esse mapa mental, né? Quando a gente vai estudar as ciências, a biologia, a gente faz um mapa mental do conhecimento, né? Quando a gente vai estudar geografia, né, inevitavelmente também nós fazemos esse trabalho, né? Os mapas são uma ferramenta tão antiga quanto a própria, quanto quanto o próprio saber, melhor dizendo, humano, né? Você desde que o Homo sapiens sapiens, o homem que sabe, ele surgiu, né? Já se tinha essa ideia de mapeamento, né? O homem nômade, o ser humano, quando nômade, né? O ser humano, que ser ainda primitivo, procurava fazer os registros, né? Da fauna, da flora, das paisagens, e para isso já havia ali uma ideia intrínseca de mapeamento. Ao longo da história, a evolução da humanidade, gente, foi a evolução que também foi marcada pela questão da associação evolutiva dos mapas. Então, os mapas eles vêm se desenvolvendo, né, ao longo da história humana, cada vez se tornando mais tecnológicos, mas com a técnica mais aguçada, né, melhorados. Então, essa é uma evolução que acompanha a própria evolução humana, né? Epistemologicamente, a gente tem como mapa, né, que possui uma origem ali cartaginosa, e em pratos simples, sendo redundante, aí tá fazendo, né, uma brincadeira, significa toalha de mesa, né? A toalha de mesa em significado, no sentido de rascunho, né, gente? Era comum entre os navegadores e negociantes ali, né, em meio a uma mesa, uma conversa, né, fazer rascunhos. Daí veio a expressão mapas, né, do cartaginoso, que significa justamente aquela toalha de mesa que era usada como rabisco, né, para os negociantes construírem as rotas que eles iriam fazer. No Egito antigo é tratado como carta, e aí tem uma grande dicotomia, né? É carta, é mapa. Bem, em alguns países se usa carta e se usa mapa. Em alguns países só se usa carta, em outros só se usa a expressão mapa, né? Isso vai variar bastante, né? Mas sempre vai ser usado ou um ou outro, ou as duas expressões, tá? No Egito, carta significa papel ou papiro, né? O hemisfério tem uma grande dificuldade na construção de mapas ou cartas de naquela época, é a transformação do tridimensional, né, que é o espaço, em algo bidimensional, que é o desenho ali, o registro na carta ou no mapa. A dicotomia entre mapas e cartas, ela é regional, ela mexe com países, né? Nos países de idioma inglês, existe
um costume de se chamar carta aquilo que é ligado à navegação, seja aérea ou naval, né? O aéreo acaba, né, recapitulando, né, essa questão da linguagem naval. E a gente chama de mapa nesses países, mais uma coisa ligada a faixas continentais, né? Na França só existe a palavra carta, não existe mapa. No alemão há o Karte, ou Landkarte, né, que seria mais próximo de uma carta. E em português se usa as expressões, as duas, né? Porém, devido a essa influência inglesa que tivemos aqui no Brasil, né? A gente usa bastante a expressão carta para falar sobre navegação aérea e naval, né? E questões mais específicas a gente chama de carta, né? Porém, né, há uma divisão aqui no Brasil entre carta, planta e mapa, né? E aí quem vai determinar isso é a ESCAP, né? Um exemplo aqui de carta, da navegação aeronáutica, né? A gente tem o aeroporto Gilberto Freire, que fica na região metropolitana de Recife, em Jaboatão dos Guararapes, tá? E aí a gente tem uma carta, né, e não um mapa, né? Uma carta aérea, né, apresentando aqui as rotas, né, aéreas de aproximação do aeroporto, né, e também o raio, né, todo o aeroporto possui um raio, uma área de restrição, também tudo apresentado como carta e não como mapa. Evolução dos mapas, né, para a história. Como eu tinha mencionado para vocês, desde o surgimento humano, os mapas já estão ali associados, né? Óbvio, de início era mais para uma questão de representação, que muitas vezes está ligada a uma pintura rupestre, né? Depois você começa a ter o surgimento dos elementos, né, do mapa, né? E a técnica acaba sendo mais aguçada, mais avançada, né? O mapa mais antigo que se tem informação, gente, é esse mapa aqui, né? Que é o mapa de Gassur, né? Ele foi encontrado em 1930 nas ruínas da cidade homônima, situada a 300 quilômetros do norte da Babilônia, no atual Iraque. Trata-se do esboço rústico gravado num pedaço de argila. Sim, argila, viu, gente? Cozida, né, aproximadamente 100 centímetros por 7 centímetros. Estima-se que tenha sido feito por volta de 2.500 anos antes de Cristo, na Mesopotâmia dos Sumérios, né? Museu de Bagdá, está disponível no Museu de Bagdá, no Iraque. Tá? Então, assim, o mapa geográfico, ele, naquele momento pré-histórico, como eu falei, tinha representação de elementos da paisagem, né? É uma representação parcial, ou seja, os principais, né, objetos era sempre a paisagem, né? Parte da superfície terrestre ou do planisfério, a gente chama esse mapa específico de planisfério, né? Ou seja, que representa todo o espaço, né? Tem aquele enfoque que eu já disse, o desafio de tirar do tridimensional e levar para o bidimensional, certo? A evolução na matéria-prima para fazer mapas, para fazer representação em si. No início, rocha, depois passa para argila, depois papiro ou pergaminho. Aí vem a impressão do mapa já na Idade Moderna, né? E por último a gente tem, né, os arquivos virtuais, né, que são os mais contemporâneos. Tá? Da antiguidade à era medieval, né? Como a gente viu, inclusive, nas aulas de filosofia, né, atribui-se a Anaximandro a construção do primeiro mapa mundi, né? Ah, é, é- esse mapa, deixa eu explicar para vocês, ele foi feito meio que em uma superfície cilíndrica, né? E isso vai ser muito importante, porque isso vai ser reproduzido pelo menos até a Idade Moderna, né? Porque nessa projeção cilíndrica a gente tinha, né, o cilindro, né, aqui como base, e a gente tinha a Ásia, Europa e a África, né, que aqui está sendo nomeada como Líbia. O Mar Mediterrâneo, né, e
o Oceano Atlântico ali no entorno, né? Então, é como se fosse um cilindro e aí a gente tinha mais ou menos o formato de T. Isso é importante para entender, porque esse tipo de projeção vai influenciar, como falei, todo o mundo antigo, mundo medieval, ali até, né, a idade moderna, pelo menos, tá? Na Grécia Antiga, o Anaximander, por volta do século VI a.C., fez, né, essa projeção, né, sendo apontado como o primeiro mapa mundo, né? Representava o chamado Velho Mundo, né, gente? Porque era uma concepção grega, né, de mundo, Velho Mundo, e se conhecia só o mundo mediterrâneo, ou seja, a África, né, Europa e também ali a Ásia e a África, né? No século II a.C. surge o mapa mundi do Eratóstenes. Eratóstenes, gente, é tido como pai da geografia, porque o conhecimento geográfico através dele deixa de ser ali minimamente, né, uma disciplina técnica e passa a ser um conhecimento, né, com bases mais sólidas, né, uma disciplina, certo? Perspectiva ainda do Mediterrâneo, do mundo mediterrâneo, porque é o que se conhecia ali do ponto de vista do homem grego, o homem europeu. O Império Romano a gente destaca aqui, né, o ano 2, né, ali antes de Cristo, a projeção do Ptolomeu, que vai influenciar, né, todo um conhecimento de época. Ptolomeu foi muito importante, foi matemático, foi geógrafo, foi historiador, foi filósofo, né? E aí ele tem um modelo ainda que é geocêntrico, né? Ou seja, o planeta Terra como o centro ali ainda do universo, né? Mas tem algo muito importante, porque aí com Ptolomeu vai surgir a projeção cônica equidistante meridional, certo? Meridional, pequeno erro, aí, desculpem, né? Ser consertado, certo? Que é uma projeção, né? Deixa eu só consertar aqui. Meridional, né? Que dá uso aos nossos meridianos ali, né? Que hoje a gente chama de Greenwich, né? Só consertar aqui também. Império Bizantino, gente, também foi importante a projeção de Ibn Hawqal, né, no ano 10 depois de Cristo, é uma perspectiva muçulmana, então sai daquela perspectiva ali, né, do mundo greco-romano, né, e vai influenciar todo o conhecimento medieval posterior, que é importante, porque na época medieval, como a Europa vai entrar numa obscuridade, né, em termos de conhecimento e ciência, quem se opôs àquele conhecimento da igreja acabava, né, tendo várias sanções, poderia ser até morto. Então, o mundo muçulmano vai ter muita importância, né? A gente vai ter os califados, né? E os califas, que são as lideranças dos califados, vão ser responsáveis ali, na prática, por resguardar muito do conhecimento da antiguidade. Por quê? Há de se lembrar o que aconteceu com a Biblioteca de Alexandria. Muito do conhecimento antigo foi destruído na época medieval, mas felizmente os califas acabavam adquirindo parte desse conhecimento e resguardando, né, em seus califados, ali protegendo, o que foi muito importante na Renascença. Se não fosse essa conservação, né, boa parte do conhecimento antigo, mais do que se perdeu, teria sido perdido. Tá? Aí a projeção no mapa mundi de Eratóstenes, né? Pai da geografia, que lembra o tentáculo de uma lagosta, né? Engraçado, né? Mas aí você tem aqui a Ásia, né? A África e aqui a Europa, certo? Bem, evolução dos mapas de idade moderna. Vou ler alguma coisa. Aqui, sim. A era medieval. O que é que a gente tem na era medieval? Nos planetários atuais, gente, o hemisfério norte ocupa a posição proeminente na parte superior. Nem sempre foi assim. Na época medieval, por exemplo, né, a Ásia, o leste, era o destaque, né? E por que isso? Por uma questão de formação religiosa, né? Não há motivação científica para isso, já que a trajetória da Terra no espaço não se orienta
né, por nenhum referencial, né? O que isso quer dizer? Que o fato da gente usar o norte sempre acima não há uma explicação científica, né? Porque no espaço não há essa referência, né? Norte, sul, leste, oeste. Os mapas antigos, né, eram organizados de forma diferente. Muitos deles privilegiavam o Oriente na forma superior. Daí vem a expressão orientação, né? Por isso o nome orientação, porque o Oriente, o Leste, costumava ser colocado sempre acima. E por que isso? Porque se acreditava, do ponto de vista religioso, né, que a terra sagrada, né, ou seja, a salvação estava sempre no Oriente, por isso orientação. O modelo T e O, aquele onde o planisfério é disposto em três zonas continentais, né, delimitadas, só vou consertar aqui, né, delimitadas, né, por um T e sobre um risco. O que é isso? A gente tem sempre acima na parte superior a Ásia, né? Aí a gente tem a Europa aqui na direção oeste, né? E a África na direção, como se fosse o leste. E por que isso? Isso aqui, gente, né, vem do conhecimento antigo, vem desse mapa aqui, ó, que é do nosso amigo Anaximandro, certo? Só que aí há um ajuste de forma que a Ásia, ou seja, né, o Oriente, a Terra Santa, fique sempre na parte superior, certo? Apresenta a Ásia e o paraíso terrestre, né, no topo. Origem. Quem começou a estabelecer isso, na verdade, né, foi um bispo, né, um daqueles teóricos religiosos. Sim, nós tínhamos ali, né, uma teoria importante no mundo medieval, mas sempre ligada à igreja, né? E aí, quem começou a fazer esse tipo de normatização foi o Isidoro de Sevilha, né, que se tornou posteriormente, né, São Isidoro, né, foi santificado e beatificado, né, e ele é apontado como o último acadêmico, né, do mundo antigo, né, é, em- teve uma grande importância pela publicação Etimologia, né, que tinha aí conhecimento de vários campos na época, né, da história, da geografia, da matemática, da medicina, enfim, um trabalho muito completo, tá? E dentro daí, né, dentro dessa perspectiva de Isidoro, né, e do T e O, foi construído um mapa mais importante para alguns, né, que é o maior mapa em dimensão medieval ainda conservado, que é o mapa de Hereford, produzido ali entre 1276 e mais ou menos 1285, né, mundo medieval, certo? E a gente tem a representação dele aqui, ó. Próximo slide, olha só. Aqui a representação dele, difícil, né, de interpretar, né, gente? Pelas informações que são bem antigas, mas na prática é isso. Isso aqui à esquerda, né, é isso aqui à direita, né? A gente tem nesse campo verde aqui um mar Mediterrâneo, tá? Suas ramificações, né, inclusive com o, o, o mar vermelho, né? Por isso aqui o vermelho, o tom vermelho. Acima a gente tem a Ásia, o Oriente, e com, né, esse local sagrado aqui sempre, né, no extremo norte. E vejam que a Inglaterra iria ficar aqui no cantinho, junto com a Europa, né? Apesar do mapa ser inglês. E aqui do lado direito a gente teria a África, certo? Aqui dá para a gente fazer uma comparação, né, com o mundo contemporâneo, né, essa comparação de 2014, né? Quando a gente teria aqui desse canto direito, né? Dessa era direita, a gente teria a Líbia, a Tunísia, né? A Argélia, né? E o Marrocos. Aqui no campo esquerdo, a gente teria os países europeus, Itália, Grécia, Germânia, né, França, né? Aqui a Rússia, por ser bicontinental, né, estaria aqui no meio. E aqui os países asiáticos mais acima, ok? Muito bem. Evolução dos mapas, né, Idade Moderna. Na Idade Moderna, a Renascença vai, né, recuperar aquele conhecimento antigo para fazer algumas rediscussões. Muito importante a figura do Copérnico, né? Superação do modelo geocêntrico, né?
As grandes navegações, telégrafo e imprensa, ou seja, né, a técnica e tecnologia, tudo que é criado a partir dessa época chamada de tecnologia, e a conquista, né, do mundo antigo, né? Na verdade, a Renascença é marcada pelo esforço de vencer a obscuridade, né, o obscurantismo no medieval, né? A supremacia europeia, chamado eurocentrismo, né? Aí isso vai ser reproduzido nos mapas, porque a Europa vai passar a ser o centro, né, gente, a parte superior ali dos mapas e não mais um humilde cantinho, né, digamos assim, né? E os mapas vão servir sempre ali para a expansão, né, da Europa, né, conquistando novos territórios, né, ali chamados territórios para limar. Um exemplo disso é um dos primeiros mapas do Brasil, né, que tem a representação das riquezas que tinha ali, né, que era o pau-brasil, né, e algumas espécies da fauna, a questão da hidrografia. Então, sempre ligado à exploração, à colonização, certo? Evolução dos mapas, né? O tempo contemporâneo. O mapa está muito ligado à guerra, né? A revolução técnica e tecnológica iniciada na Renascença é levada, é acelerada com a revolução industrial e imperialismo. Cartografia se difunde principalmente nos exércitos, né? Que está ligada à expansão, né? Questão das guerras. Desde a Idade Moderna isso acontece, né? E muitos dos oficiais, né? Vão dominar essa área da cartografia, né? À toa que o brilhante geógrafo português, né, Yves Lacoste, vai escrever sua obra-prima, A Geografia serve antes de mais nada para se fazer a guerra, né? Então, geografia ligada ao poder, né? Os mapas, né, mais que nunca, vão ter ideologia, né? Vão ter ali um intuito, né? Que é geralmente do país dominante, né? Certo? E a função do mapa ora é estatal, né? Estratégias de defesa e ataque, né? O expansionismo, por exemplo, a partir da África, né? E a divisão territorial, e isso aí está mais ligado à questão da administração pública. Por exemplo, a divisão, ora, em países, estados, municípios, né? Em alguns países, né, usam a questão das províncias, né? Enfim, isso é cultural, mas os mapas são muito importantes para essa organização, certo? Segredo de Estado, né? Muitos mapas são resguardados as sete chaves, né? A gente vê muito isso quando a gente estuda a Guerra Fria, né? Por exemplo, tá? E a questão das transnacionais do colonialismo, né? Que as empresas, as maiores empresas do mundo, têm um grande apanhado também de mapas, né? Que é para aumentar sua expansão, identificar melhores áreas de recursos, no mercado consumidor e explorar seus recursos naturais, ok? Né? Uma coisa que o mundo contemporâneo nos concede, né? Imagens da NASA, eles fizeram montagens durante as noites em cada hemisfério, e aí dá para ver os locais mais iluminados do mundo, né? Período da noite. A gente consegue fazer a associação entre países desenvolvidos e essas luzes, né? Os países desenvolvidos são mais iluminados, né? E os países subdesenvolvidos e pouco desenvolvidos são mais apagados, né? Elementos fundamentais de um mapa, gente. Para ser mapa, tem que ter orientação, título, a imagem gráfica, né? Legenda, escala e fonte. E aqui eu peguei um mapinha singelo, né? Do cotidiano, né, do canal de TV, no caso, o Jornal Nacional Rede Globo. E aí isso é um mapa por quê? Porque tem o título, né? Mortes por Covid-19 no Brasil, quando a gente tem a figura, né, um elemento gráfico, e aí a participação de cada estado, estados aumentando, estados diminuindo, né, estados estabilizados, certo? Aqui a gente tem a presença da orientação, né, da fonte, tá? A escala e a legenda. Então, realmente, o mapa é um elemento completo, né? Traduz uma dura realidade, né, que é a questão do Covid no Brasil, certo? Então, gente, a partir daí, os mapas, eles são classificados, tá?
como aqui no Brasil, né? Como mapa, carta e planta. Bem simples de distinguir, né? Porque o mapa tem uma escala que vai de 1 para 250.000 a menores. Os mapas, gente, é o seguinte: quanto menor a escala, maior é a área representada. Então, quando tem um mapa mundi, por exemplo, ou o mapa do Brasil, o denominador vai ser muito mais, mas vai ser grande. O denominador vai ser um número alto, né? O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que para caber ali, o objeto real deve ser diminuído muitas vezes, e isso quer dizer que a escala é pequena, né? Então, quanto menor a escala, né, vai ser maior a área representada, certo? As representações ou mapas ficam ali entre 1 para 25.000, né, e 1 para 250.000, são chamados de carta, e a gente tem a planta na escala que ela é, né, até 1 para 25.000, ou seja, tem uma grande escala, ou seja, uma pequena área representada. Croquis. Croquis é qualquer desenho a mão livre, então não tem escala, certo? É bem simples. A gente tem aqui alguns exemplos de mapa, né? Mapa mundo, né? Menor ou igual a 1 para 250.000. Escala, que eu peguei uma área aí de São Paulo, né? Baixada Santista, né? São Vicente, Cubatão e Santos sendo representados, né? Além a escala ali, 1 para 25, né? Milhões. A escala de São Paulo, né? Mas a escala que vale mesmo para a imagem é essa daqui, ó. Que é uma gráfica, mas aí traduzindo de 1, né? Para 171.429, né? Então, seria complicado essa escala numérica, né? Para facilitar, deram aqui a gráfica, né? Naquele intervalo de carta que a gente viu. Planta, trouxe aqui de glorioso Alves Verde Imponente, né? Uma planta no estádio do Palmeiras, né? Aqui, geralmente as plantas, né, elas não têm orientação padrão, né? Então, aquele negócio do norte ficar acima não é obedecido. Mas como por praxe, né, tem que dizer onde está o norte, então você tem uma seta indicando ao norte. Por isso, curiosamente, o norte está aqui. Ó, setinha norte. Está louco? Não. Ele quer dizer que o norte está aqui, ó, nesse sentido do estádio, tá? E por que isso é importante em uma planta? Porque a partir disso eu consigo, né, trabalhar a questão da luminosidade, da sombra, né? Porque aí o sol vai ser sempre no sentido leste-oeste, né? Então, se o norte é aqui, o leste, né, tá para cá e o oeste tá aqui. Então, o sol nasce nesse sentido do estádio e se põe, né, neste outro, certo? O sul tá para cá. Escalar 1 para 10.000, típico a lei da planta, está no intervalo, né? Aqui eu tenho na identificação de onde fica, né, esse objeto, nesse caso é um estádio de futebol, fica no bairro de Perdiz, em São Paulo, tá? E a fonte, né? Então note que eu tenho todos os elementos aqui, né? Tem aqui o título, orientação, a figura, né? E é o gráfico, né? Tem também a questão da escala, então isso é uma representação formal, certo? E a gente tem, pessoal, aqui a nossa amiga, o nosso amigo croquis, que é um desenho bem simples, né? Posso rascunhar. É muito comum quando a gente vai fazer um trabalho inicial de campo na geografia, a gente faz um croquis para ter ideia daquele local, mas não tem rigor técnico, né? É algo bem simples. Escala gráfica, gente. A escala gráfica ela pode ser numérica, né? A escala pode ser numérica, pode ser gráfica, né? A escala é a relação entre o tamanho real do objeto e o número de vezes que ele precisou ser reduzido, né, para caber no mapa. Pode ser numérica, né, que é mais simples, né? Aí eu tenho relação direta entre o numerador e o denominador, o tamanho real e o tamanho, né, que está ali no mapa, certo? E quando a gente tem essa relação aqui, a gente fala 1 por 5 milhões ou 1 para 5 milhões, né? Isso quer dizer que a cada uma unidade aqui no desenho equivale a 5 milhões
né, no espaço real. Isso eu posso dar em centímetro, em milímetro, em metro, né? Depende, certo? Sendo uma fração, quanto menor o denominador, mais vezes o objeto precisou ser diminuído para caber no mapa, ou seja, quanto maior o denominador, menor a escala e maior o espaço representado. Ok, gente? Muito bem. Quanto menor o denominador, aí menor vai ser o espaço, né? Quanto menor a escala, maior o objeto representado. Há, assim, uma relação inversamente proporcional entre a escala e o mapa representado. A escala gráfica é indicada pelo desenho de uma linha, né, graduada. Essa linhazinha aqui, né, vocês estão vendo. Como calcular a distância de um mapa numérico, né? Escala numérica. Pode ser feita por uma regra de 3, né? Usa-se aí, a gente vai usar como exemplo, né, essa escala aqui de 1 para 5 milhões, né? E olha só, supondo, né, que a distância entre um ponto A e um ponto B seja de 5 centímetros nesse mapa, qual é a distância tamanho real? Primeiro passo, medir a distância em centímetros. Simples, né? Regra de 3. 1 centímetro equivale a 5 milhões de centímetros. 5 centímetros equivale a x. X vai ser igual ali a 5 milhões vezes 5, ou seja, 25 milhões de centímetros. Só que a gente precisa saber a distância real, né? Ninguém vai dar a localidade, por exemplo, entre Arapiraca e Maceió em centímetros. Tem que ser dado em quilômetros. Vamos dar uma regra de 3, tá? Se 1 quilômetro equivale a 100 mil centímetros, x equivale a 25 milhões de centímetros. X vai ser igual a 25 milhões de centímetros vezes 100 mil. E aí a gente tem uma distância final de 250 quilômetros como distância entre essas duas localidades. Como é que eu faço isso? É só dividir 25 milhões, né? Que a gente obteve aqui, meus pelos extremos, né? Dividir por 100 mil. Distância final 250 quilômetros. A gráfica também usa a mesma lógica, né? Que é uma questão de regra de 3, né? É o mesmo procedimento, porém é necessário construir a regra de 3 com o uso de uma régua, né? Sobre essa linha graduada. Seja a distância dos pontos C e D, é uma suposição, né, gente? 2 centímetros. Qual a distância real? Considere o gráfico abaixo. Então, a gente pega uma régua, né, coloca aqui, e aí deu uma distância de 12,5 centímetros, né? Ou seja, essa distância de 12,5 centímetros equivale a 600 quilômetros. Regra 3 de novo, né? Se 12,5 centímetros equivalem a 60, né? É, Opa, acertar aqui é 60 quilômetros, tá? 12,5 2 centímetros, né? Equivalem a x, né? Por que 2 centímetros? Que é a distância entre as duas cidades. Então, a gente fazendo meio pelos extremos, né? E dividindo, deu 48 milhões de centímetros, né? Fazendo a transição para quilômetros, 480 quilômetros. Mamão com açúcar, né, gente? Tudo bem. Primeira parte de projeções é isso, né? Peço que se tiverem dúvidas, usem aí WhatsApp, Facebook, não, né? WhatsApp, né? A questão da plataforma, né? É o YouTube, certo? E vamos fazer uns exercícios aí para ir treinando, ok? Um beijão para vocês, cuidem sempre, né? E qualquer dúvida, estamos ao